Vamos, nesse momento, unir os nossos corações, nossos pensamentos, numa simbiose perfeita com os nossos amigos espirituais, para que eles possam dar aquela condição favorável a cada um de nós, para podermos assimilar os ensinamentos, para que a nossa vida possa fluir mais fácil. Assim, pedimos aos nossos amigos espirituais que estejam conosco, nos amparando, protegendo, para que cada palavra, cada assunto penetre em nossos pensamentos e fixe, para que nós possamos começar a pôr em prática todos os ensinamentos do Mestre Jesus, para que a nossa vida possa ser mais plena, a nossa vida possa ser mais voltada para a espiritualidade, voltada para os conhecimentos, e dentro desse conhecimento nós possamos ajudar o outro que está na condição de poder nos solicitar. Então, nós, por nossa vez, nesse instante, solicitamos desses amigos queridos a presença fraterna, a presença amiga. Faça nesse instante, Senhor da vida, que possamos, nesta união fraterna, nesta união de amor, fazermos as nossas observações, as nossas reflexões diante do ensinamento do nosso Mestre Jesus. Se conosco nesse momento, amigos queridos, amparando, protegendo, abrindo as nossas mentes, para que possamos, nesta assimilação, sairmos mais fortalecidos, sairmos mais prontos para enfrentar todas as adversidades do dia a dia, do nosso cotidiano, que para termos, então, esta fé, esse posicionamento, essa segurança que só em Ti nós encontramos. Mestre Jesus, se conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, muito obrigado, que assim seja. Bom, nesse momento, nós vamos dar continuidade dentro das nossas aulas. Nós já fizemos 4 partes do livro Céu e Inferno, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. E nós vamos dar hoje continuidade a esta aula, a 5ª parte. Vocês vão encontrar ela no YouTube, tá? Nas nossas aulas, está lá a primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta, e vamos colocar essa 5ª parte do livro O Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. E aí está, Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Agosto de 1861. Importante nós estudarmos o Código Penal da Vida Futura, porque vai falar para nós, para aquele que aqui está, que recebeu essa grande graça de estar encarnado. Todos nós fomos preparados para o reencarne, para o nosso projeto reencarnatório. Amigos espirituais nos auxiliaram, a misericórdia de Deus nos deu essa grande oportunidade. E dentro desta oportunidade, os espíritos vieram nos orientar que a misericórdia de Deus
é sem dúvida infinita, mas não é cega. Não adianta nós culparmos pelas nossas faltas, pelos os nossos percalços da vida nessa encarnação. Porque o culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de suas faltas. Então, as nossas faltas que nós cometemos, nós somos responsáveis. Então, somos nós que vamos reparar essas faltas. A misericórdia divina, ela nos proporciona a oportunidade. Ela diz: vai, filho querido, repara as suas faltas enquanto você está aí encarnado. Então, por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, que ele não cede, que ele não se abala diante das nossas súplicas e dos nossos rogos. Não adianta você rogar, que se você não tiver merecimento, você vai passar por todos os percalços necessários, por todas as dores, por todas as situações, deixando sempre aberto, Deus nos deixa sempre aberta ao culpado a porta de retorno ao bem. Então, você fez o mal, você corrige o mal, então você volta ao bem. Isso é importante. As penas sendo temporárias, porque tudo é temporário. Esse tempo que nós passamos aqui, de 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos ou até mais, subordinadas ao arrependimento e à reparação. E isso tudo, nós temos que ver que essa reparação, nós temos que entender. Nós não podemos ficar esperando que o outro venha resolver as nossas dificuldades. Então, as penas sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que depende da livre vontade do homem. Então, é você, médium, é você que começa a avaliar os seus erros, que começa a avaliar as suas faltas, aquilo que você cometeu em vidas passadas, porque às vezes a gente fala: eu não sabia. Sabe sim, avalia o seu ser, avalia quem você é, a sua raiva, o seu ódio, de que forma ele vem à tona. Numa palavra, às vezes numa simples palavra, você já sabe quem você é. Então, o arrependimento e a reparação são pontos importantes para que a gente já dê o primeiro passo. Acontece o mesmo com os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Então, o remédio para curar a ferida do mal, ele nem sempre é doce, é suave, ele é amargo, ele é azedo demais. Às vezes nós temos que tomar, e a nossa reparação das nossas faltas, às vezes é dolorosa. Muito dolorosa. Temos que passar pelas provas da pobreza, das imperfeições morais que nós trazemos dentro de nós, da falência, de todos os males, a doença que ataca o nosso corpo físico, que vem de uma hora para outra. Nós temos que aprender a superar todas essas faltas. Os espíritos em punição não se encontram na situação dos antigos condenados às galeras, mas como os doentes no hospital. Então, a espiritualidade, Deus é misericordioso. Ele não deu a pena, a situação dolorosa para que você sofresse perpetuamente, mas que você, ao se recuperar, ao reparar as suas faltas, ao se melhorar, você sai desse grande hospital. Você recebe a alta, que nós todos, às vezes, merecemos essa alta. Nós lutamos por essa alta, por esse momento de alívio, de reerguimento, de retorno à espiritualidade. Frequentemente decorre de suas próprias faltas e passam por meios dolorosos de cura, de que necessitam, mas têm a esperança de ser curado e se curam
tanto mais rapidamente quanto observarem com exatidão as prescrições do médico que solicitamente vela por eles. Então, a misericórdia de Deus é esse médico divino, é esse médico que acalenta cada um de nós, que nos dá o remédio doloroso, o remédio amargo, para que todos nós possamos sairmos daqui curados. E tudo depende de nós. Nós. E nós que somos conscientes das nossas faltas, e nós que temos esse conhecimento da doutrina, nós somos mais cobrados ainda, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se eles prolongam os sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. Se eu erro, se eu não aceito a esse divino Criador, essa infinita misericórdia que me deu a oportunidade, e continuo errando, e o sofrimento vai aumentando, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, porque sou eu que faço. Ele me deu a oportunidade, ele me deu a simplicidade, a ignorância, ele me deu a oportunidade de aprender, de reaprender, de reparar, de corrigir. Então, eu tenho que fazer a minha parte, e isso é muito importante para todos nós que aqui estamos encarnados neste mundo de prova e expiações. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal, que são as consequências das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. Então, aqui estamos. Voltamos à espiritualidade, trazemos todos os nossos males, toda a nossa dor, toda a nossa imperfeição, retornamos ao corpo de carne, e é aqui, neste corpo de carne, que nós vamos reparar, que nós vamos expiar as nossas faltas presentes, que estamos cometendo atualmente, e aquelas que nós já o fizemos em vidas passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Então, observe que é nessa encarnação. Se você está tendo um câncer, se você teve um infarto, se você está tendo problemas financeiros, se você está passando por problemas judiciais, se você está passando por problemas de falências, de tudo que possa imaginar, foi você que o cometeu. Então, você tem que reparar. Então, nós estamos aqui nos preparando, nos modificando, nos reerguendo e tomando resoluções para melhorar a nossa vida, não só aqui na Terra, mas quando retornarmos à espiritualidade. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias, as dificuldades, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, mas, na verdade, são justas, desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Então, não adianta chorar, não adianta lamentar, não adianta achar um culpado, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus irmãos, não adianta achar um costa larga médium. É você o responsável, é você que tem que corrigir, é você que tem que crescer, é você que tem que reparar as suas faltas, é você que causou todas as dificuldades, e é você que vai caminhar para o seu próprio adiantamento, tanto moral como espiritual. Isso nós temos que ter consciência. Deus, pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Então, veja a resposta, seria necessário para isso que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, nem conhecimentos e nem moralidade. Então,
Para que nós passaríamos pela dor? Por que passaríamos pelas provas e expiações? Qual seria o nosso merecimento? Qual seria o nosso aprendizado? Então, a necessidade é esse grande aprendizado. Deus não é o nosso carrasco, aquele que vem e nos traz a dor. Ele vem nos mostrar aquilo que nós fizemos e aquilo que nós temos que corrigir. Não há dúvida que o podia fazer. Ele podia fazer isso, mas se não o fez, é porque na sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. Então, é a lei geral, é a lei da reparação, é a lei do arrependimento, é a lei da corrigenda dos nossos erros. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar, desde que existe. Existe. Então, a oportunidade aí está. Não a desperdice. Mas inferir, ou seja, deduzir, concluir que disso que Deus não é bom, nem justo, seria uma rebeldia. Haveria injustiça se ele, Deus, tivesse criado seres privilegiados, mas favorecidos, mais favorecidos que os outros, gozando sem esforço da felicidade que os outros só atingem penosamente ou jamais poderiam atingir. Então, se Deus tivesse criado já os anjos perfeitos, os serafins e todos esses, seria uma injustiça. Mas todos nós saímos do átomo e passamos por todos os percalços necessários. Chegamos a espíritos imperfeitos, impuros, brincalhões, espíritos pseudo-sábios, e vamos passar nos despindo de todas as nossas imperfeições e vamos adquirindo virtudes para chegarmos a bons espíritos. Adquirimos a prudência, a sabedoria, a ciência, o aprendizado perfeito para o nosso crescimento, até chegarmos a espíritos puros, despidos de todos os nossos erros, despidos de todas as nossas imperfeições. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os seres. Deus é soberanamente justo e bom. E ele não muda, não é porque nós queremos que ele vai mudar. Não, ele não muda. As suas leis são eternas. Não é como o homem que de um dia faz uma lei e no outro faz outro. Não. A lei é uma lei geral para todos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Todos os espíritos têm o mesmo ponto de partida. Não há nenhum que seja, na sua formação, mais bem dotado que os outros. Então, todos saímos do mesmo ponto, com a mesma capacidade de inteligência, com aquilo que Deus nos ofereceu. Caminhamos por caminhos tortuosos, caminhamos por caminhos errados, nos envolvemos e hoje sofremos. Nenhuma cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Então, Deus não tira as pedras dos nossos caminhos, porque quem as colocou é que tem que tirar, somos nós. Eu que coloquei as pedras no meu caminho, eu que coloquei as dificuldades, eu tenho que pensar dessa forma. Então, eu vou tirar porque ele está me dando essa oportunidade. Aos que chegam ao alvo, passarão, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Todos passarão por todas as provas, por toda essa prova da inferioridade. Aqui estamos nós, aprendendo, acordando. Admitindo isso, o que haveria de mais justo do que essa liberdade de ação dada a cada um? A via da felicidade está aberta a todos. O objetivo de todos é o mesmo.
As condições para atingi-los são as mesmas para todas, e a lei gravada de todas, em todas as consciências, foi ensinada a todos. E se buscarmos o livro dos Espíritos, na pergunta 621, está ali escrito: onde está gravada a lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. Então, nós sabemos quando erramos e quando acertamos. Nós sabemos quando estamos fazendo o bem e quando estamos fazendo o mal. Então, nós temos consciência disso. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo para que cada um tenha o seu mérito. Todos são livres de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Você é livre, mas você é responsável por aquilo que você criou. A responsabilidade é de todos. Deus nos oferece o trabalho. Se você não o quer, você é responsável e vai sofrer pelas consequências daquilo que você não fez. Se você não quer se adiantar, se você quer ficar na ignorância, você vai sofrer pelo tempo perdido, pela falta de adiantamento, pela falta de trabalhar, pela falta de crescer. Aquele que trabalha bastante e com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que se desvia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada e só pode lamentar de si mesmo. O bem e o mal são facultativos e depende da vontade de cada um. O homem, por ser livre, não é fatalmente levado nem para um nem para o outro lado. Nós é que nos deixamos nos conduzir. Nós que nos deixamos influenciar pelos nossos espíritos adversários, pelos nossos obsessores. O bem está em nós, o mal está em nós. Depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Cada um é responsável por aquilo que sente, por aquilo que faz, por aquilo que está transmitindo ao outro. Está no seu inferno, está no Código Penal da vida futura. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente, ligado de forma inseparável ao ser. Quer dizer, ele é inerente à imperfeição. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então, vamos entender perfeitamente isso. Está separado. Nós somos imperfeitos. Erramos, aí sofremos. Estamos num mundo de provas e expiações. Por quê? Porque erramos. Estamos aqui porque algo fizemos, algo acumulamos no passado, em vidas passadas, e hoje aqui estamos sofrendo, nesse mundo de provas e expiações. Segundo, toda imperfeição e toda a falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Sofremos aquilo que nós conquistamos, sofremos aquilo que nós assimilamos, que nós juntamos. Juntamos a ociosidade, virá o tédio. Sofremos por excesso de alimento, excesso de medicação, excesso, às vezes, até de preguiça, vamos colocar, sofremos as consequências de todas essas faltas. Terceiro, todo homem podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade. Então, é pela nossa vontade que nós vamos corrigir as nossas imperfeições. Pode poupar-se
os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Então, a felicidade futura está nas nossas mãos, está na nossa vontade, no nosso querer, nos despirmos das nossas imperfeições, dos nossos erros, do nosso passado. Depende tudo de nós. Essa é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu, na espiritualidade, como na terra, como nesse mundo de provas e expiações. E aqui, Herculano nos coloca, nota do tradutor, algumas pessoas argumentam que as imperfeições vêm de Deus, que nos criou imperfeitos. A princípio da evolução nos mostra que há vários graus de perfeição. Deus nos criou em potência, como sementes que têm em si mesma todas as potencialidades futuras. Assim, criou-nos perfeito. Cabe-nos, porém, atualizar, ou seja, desenvolver as nossas potencialidades, a fim de atingirmos a perfeição em ato como seres espirituais. Então, depende de nós essa atualização, essa transformação, essa modificação, de dissolver, de mudar, de crescer, de evoluir, depende de nós. Esse desenvolvimento depende de nós, do nosso livre-arbítrio, sem o qual não teríamos responsabilidade. E sem responsabilidade, não seríamos perfeitos como seres espirituais. Então, está na nossa mão a de querer a felicidade, querer a libertação das nossas imperfeições. Veja-se, o símbolo bíblico, Adão e Eva, eram perfeitos na sua ingenuidade, mas ao desenvolver a razão, passaram a agir por si mesmos e erraram. Os erros, porém, serão corrigidos na busca da perfeição. Então, médium, busque a perfeição. Busque corrigir os seus erros. Busque dissolver a sua raiva, o seu ódio, a sua maldade, a sua hipocrisia, a sua falsidade, o seu orgulho, a sua inveja. Busque o amor, a paz interior, a esperança, a fé. Busque as virtudes da alma. Tudo depende de nós. A busca é nossa. O Senhor nos possibilita. Finalizando a nossa aula de hoje, que haja paz em nosso coração, firmeza em nossos passos, coragem em nossas atitudes, esperança em nossa alma e luz em nosso caminho. Que a infinita misericórdia de Deus permita que os espíritos bondosos, que os espíritos amigos e benfeitores venham nos auxiliar, venham nos amparar e nos fortalecer para que possamos trabalhar em nós, buscar a reparação com responsabilidade, arrepender das nossas faltas e corrigi-las enquanto aqui estamos. E assim, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje.